Shalom, igreja! Eu pensei em vir de salto, porque eu achava que eu não alcançava o púlpito, mas graças a Deus, estamos aqui. O púlpito é baixinho. Hoje nós vamos estudar, como culto de estudo, né? O cristão contagiante. E vamos ler para a leitura base em Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pode colocar na tela, por favor. Vós sois a luz do... Vou ler ali, né? Porque aqui é um medinho. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Volto para o estudo. Pode passar. O que é ser um cristão contagiante? O que é ser uma pessoa contagiante? O que é ser um contágio? É algo que atrai, é algo que pega. É tanto que a gente vai falar sobre o lado bom do contágio, não o lado ruim. É uma doença, quando você é contagiada com essa doença, você vai pegar essa doença. Então, você como cristão, você como filho de Deus, você tem que atrair as pessoas para você. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo e não podemos ser ignorados. Uma luz, ela não pode ser ignorada. Se você estiver num quarto escuro e um vagalume, olha o tamanho de um vagalume, se ele estiver dentro do quarto, você consegue ver aquele vagalume no meio de toda aquela escuridão. E nós somos a luz do mundo. Então, nós temos que contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Você não pode ser uma luz abafada. Tem cristão que é uma luz abafada. E hoje eu vou contar algumas histórias. E eu sempre conto essa história, já contei no Mício e já contei na EBD. É a história da minha tia. A minha tia não conhecia Jesus, há muito tempo isso. Ela não conhecia Jesus e ela trabalhou 20 anos. Ela trabalhava em um hospital, ela trabalhou 20 anos como enfermeira naquele hospital. E quando foi um dia, ela chegou toda feliz no hospital, louvando ao Senhor. Aí uma amiga dela chegou para ela e falou bem assim: Amélia, você é crente? Aí ela falou bem assim: eu aceitei a Jesus, eu estou muito feliz. Aí começou a conversar com aquela amiga dela. Aí a amiga dela falou bem assim: eu também sou. Aí ela: quanto tempo você é? Aí ela falou: já tem algum tempo. Aí minha tia disse: você é evangélica? Ela disse: sou. E por que você nunca me falou desse amor de Jesus, para eu sentir isso que eu estou sentindo hoje? Porque você nunca pregou para mim? Porque você nunca me falou que existe um Deus? Porque você nunca me falou que existe o céu e que existe o inferno? E quanto de nós estamos assim? Passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, trabalhamos uma vida toda com as pessoas e nunca falamos do amor de Jesus para essas pessoas. Então nós estamos sendo o quê? Uma luz abafada. Mas Deus disse que nós temos que brilhar. Deus disse que nós temos que... Jesus disse que nós temos que iluminar onde nós chegarmos. Então, que nós hoje possamos sair daqui brilhando e não sendo uma luz abafada. Às vezes você fala bem assim: Ivna, mas é porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico. Eu tenho vergonha. Ou você tem vergonha pelas suas condutas que você faz, que não condiz com a vida cristã. Ou então, você ainda não tem o Espírito Santo para lhe dar essa intrepidez de você falar sobre o amor de Jesus. O Espírito Santo é quem nos dá essa intrepidez, é quem nos dá ousadia, é quem nos dá coragem de estar pregando o amor de Jesus às pessoas. Se você sabe que existe o inferno e se você sabe que existe o céu, então a responsabilidade que Deus deu foi a você. Deus não disse bem assim: se você quiser, você vá pregar o evangelho. Não. Ele nos impôs uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então você não pode chegar diante dele e dizer: Senhor, o Senhor me deu uma condição. Eu ia se eu quisesse. Não. Ele te deu uma ordem. Então a nossa ordem é o quê? Pregar o evangelho. E aonde, Ivna, eu vou pregar o evangelho? Aonde você chegar. Todos os dias Deus vai lhe dar uma oportunidade de você falar de Jesus.
Todos os dias Deus vai estar te dando essa oportunidade. Você não pode chegar, você pode enganar a mim, ao pastor, a pastora, a quem for. Eu não tive essa oportunidade. Mas a Deus você não engana. Deus te dá a oportunidade, todos os dias, ou na academia, ou no salão de cabeleireiro, ou aonde for, ou no trabalho, de você falar do amor de Deus. Encontre essa oportunidade e agarre-se a ela e fale do amor de Jesus para as pessoas. Evangelismo não é empurrar uma religião, é viver o evangelho com poder. Você não vai empurrar uma religião para as pessoas, porque religião aí já existe muitas. Todo mundo vai dizer, eu tenho a minha religião. Mas a sua vida, o seu testemunho, vai fazer com que as pessoas se atraiam a Jesus. É a mesma coisa quando você está com um perfume. Às vezes você está com aquele perfume, você não vai dizer, eu estou com esse perfume. Não. Aquela pessoa que vai chegar perto de você, ela vai sentir, vai dizer bem assim, que perfume é esse? Onde você comprou? Que marca é esse perfume? Então, que as pessoas possam ver Jesus em você, que elas possam chegar e dizer bem assim, por que você é diferente? Porque em meio às tribulações, em meio às coisas aqui na empresa, você sempre se porta de maneira diferente. Você não sai se descabelando e tal. Por que quando você perde um ente querido, você é diferente? Por quê? Então, nós temos que passar essa firmeza para as pessoas e nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos diferentes porque nós temos Jesus, nós encontramos, nós somos luz. E Jesus também, ele diz que nós somos o sal da terra. O sal, ele dá sabor, o sal, ele conserva, o sal, ele dá sede. Eu não sei quando Jesus falou sobre isso, a que característica do sal ele queria se referir, mas nós sabemos que uma das características marcantes do sal é ele dar sede. Então, que as pessoas que se aproximem de você, ela tenha sede de conhecer esse Jesus. Que as pessoas que se aproximem de você, elas possam dizer bem assim, eita, Alexandre é diferente. Alexandre aqui na empresa, ele é diferente. Alexandre, ele não se porta como essas outras pessoas. Alexandre, ele é uma pessoa honesta. Então, que as pessoas possam ver Jesus através da sua vida. E que você possa atrair as pessoas pela sua vida. Então, pessoas são atraídas por coerência e autenticidade. Então, não adianta você dizer, pregar com as palavras e agir conforme totalmente diferente do que você está pregando. As pessoas, elas veem você, elas te leem todos os dias. Mas elas leem a maneira que você se porta. Você pode falar de Jesus para várias pessoas, mas se você não se portar como um cristão, você não vai conseguir atrair essas pessoas para Jesus. É como o pastor acabou de falar aqui. Eu não quero ser cristão como essa pessoa, não. Para viver assim desse jeito, para se portar assim desse jeito, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que compra não paga, uma pessoa que vive na promiscuidade, não. Crente assim eu não quero. Então, nós temos que ser coerente e autêntico com aquilo que nós estamos pregando. Pode passar. Então, estilo de evangelismo. Eu trouxe aqui alguns estilos de evangelismo. Tem aquele estilo intelectual. O exemplo é lá em Paulo e Atenas. Se vocês... eu sei que todo mundo aqui já leu, né? Paulo lá em Atenas, ele estava lá, tinha pessoas intelectuais ali, e Paulo chegou, eles estavam ali adorando um Deus desconhecido. E Paulo, ele não chegou naquele momento e disse bem assim, vocês são pecadores, vocês estão adorando ídolos, e não. Paulo chegou, ele foi muito estrategista. Paulo chegou e disse bem assim, ele começou a falar, ele começou a usar a linguagem do pessoal naquela época, a usar a linguagem dos intelectuais da época, e as pessoas já ficaram impressionadas. Por quê? Porque ele era um conhecedor daquele momento que eles estavam vivendo. Então, Paulo, ele começa a falar com eles, e ele diz bem assim, eu vou apresentar para vocês um Deus desconhecido. Aí ele começa a falar para eles de um Deus desconhecido e começa a falar de Jesus. Então, Paulo, ele é bem estrategista quando ele vai pregar aí para o pessoal de Atenas. Ele usa a lógica e a razão. Testemunho, cego curado por Jesus, lá em João 9. Ele sai e ele conta o que viveu. Interpessoal, lá em Mateus, né? Lá em Lucas 5:29. Vamos ler? Coloca aí na tela, por favor, Lucas 5:29. Então Levi, que é Mateus, né, ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa.
uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Então, Mateus ele é intencional, ele convida as pessoas para a sua casa para pregar o evangelho. Então, você pode fazer isso. Você pode convidar um amigo, você pode convidar pessoas para estar à sua mesa e, durante esse banquete, durante essa comunhão, você pode estar falando de Jesus. Evangelismo por meio de relacionamento é uma das características. Serviçal, vamos falar de Dorcas, que é lá em Atos 9:36. Ela era uma pessoa que servia, então ela evangeliza servindo. Às vezes você diz que é cristão, mas você não consegue ajudar uma pessoa. Que tipo de cristão somos nós que não conseguimos ajudar uma pessoa? Que tipo de cristão somos nós que não conseguimos dar uma carona a uma pessoa? Que tipo de cristão somos nós que lá no trabalho as pessoas nos têm como pessoa Caim? Caim é aquela murrinha, né? Que não dá uma bala. Então, isso não é ser cristão. As pessoas dizem assim, eu ser cristão como uma pessoa, e a mão dela é assim, mão de figa, o pessoal fala, né? Então, Dorcas, ela era uma mulher que ela servia. Então, que as pessoas possam ver Jesus em nós pelo serviço que nós prestamos às pessoas. Não adianta você levar a palavra de Deus, mas você não servir. Você não dar uma ajuda, você não contribuir, você não dar alimento para quem está com fome. Então, é um estilo de evangelismo. E convidativo, a mulher samaritana. Quando ela teve aquele encontro com Jesus, aquela mulher samaritana, ela ficou tão feliz que ela saiu convidando as pessoas, ela saiu pregando o evangelho. Então, que nós possamos ser igual a essas pessoas. Cada um vai ter uma característica. Eu tenho uma característica, Radassa tem uma, Elias tem outra, a pastorinha tem outra. Elias sempre comenta, né, sobre a pastora nas células ou na EBD, que ele fala, a pastora ela não perde a oportunidade de falar de Jesus. Às vezes eu estou lá na academia, lá malhando e tal, daqui a pouco está lá a pastora conversando com alguém. Aí a pastora chega e fala bem assim, nós temos que fortalecer o corpo, mas também nós temos que fortalecer nosso espírito, né? Daqui a pouco a pastorinha está lá, falando do amor de Jesus para as pessoas. Então, assim, nós temos que ter a oportunidade e achar essa oportunidade de falar de Jesus. Uma coisa também que Elias fala da pastora é que Maria trabalhou na casa dele alguns meses e Maria, ele falava, mas Maria nunca aceitou a Jesus. Ele foi trabalhar na casa da pastora, em um mês Maria já tinha aceitado Jesus, já tinha se batizado. Então, assim, nós temos que falar. A nossa missão é apenas falar do amor de Jesus. Existem pessoas aí do seu lado, esperando que apenas você fale. Existe pessoa lá naquela sala da sua empresa, esperando apenas que você fale do amor de Jesus. Nós temos que ser cristãos contagiantes. Nós não temos que ser o sal dentro de um saleiro, em cima da mesa. Nós vamos servir apenas de quê? De enfeite. Mas nós temos que... O sal, se ele não for derramado, ele não serve para nada. Então, nós temos que nos derramar para as pessoas. Nós temos que nos mostrar. Olha, eu sou cristão e eu quero que você vá para o céu. Próximo. Quebrando barreiras. Desafio que impede o evangelismo. Medo de rejeição. Quando eu estava dando essa aula lá no Mício, na sala, eu perguntei a alguns alunos, né? Por que não falar do amor de Jesus? E alguns responderam, medo de rejeição. Então, muitas pessoas têm medo de ser rejeitado. Mas, como o pastor falou hoje na live, você tem medo de ser rejeitado, você só pode ter medo de ser rejeitado se você estiver pecando. Mas se você estiver falando do amor de Jesus, isso é um orgulho para você. Se você, eu não quero andar com essa pessoa porque ela hoje aceitou a Jesus. Não importa. Não importa. Porque você está sendo rejeitado, porque você fala do amor de Deus. Então, você não pode ter medo. Mesmo que você seja rejeitado, tenha uma oportunidade e fale do amor de Jesus. Falta de preparo. Às vezes, na empresa, a gente se prepara para tudo. Na faculdade, a gente se prepara para ter uma profissão. Mas a gente não se prepara para falar do amor de Jesus. Às vezes você passa 4, 5, 6 anos numa faculdade. Mas se tiver um curso aqui para você estudar de apenas um dia na semana, você diz que não tem tempo. Mas você teve tempo de passar 4, 5 anos numa faculdade sem perder um único dia.
Então, isso daí é questão de prioridade. Porque as coisas de Deus a gente não dá prioridade. E as coisas do mundo a gente dá. Coisa que um dia tudo vai passar. Isso aqui tudo vai passar. Os bens que você conquistar hoje vai passar. Mas você não pode trocar, eu não posso trocar o que é eterno pelo que é temporal. Então, nós temos que dar valor àquilo que é eterno. Nós temos que dar valor a aprender mais sobre Jesus. A vir para a EBD. Vocês precisam preparar os seus filhos para vir para a escola bíblica dominical. Porque é aqui que eles vão estar aprendendo mais sobre Jesus. Porque quando eles chegarem à fase adulta, quando eles serem questionados ali naquela faculdade, eles vão saber responder com respaldo bíblico. Eles vão saber responder com verdade. Os judeus, eles ensinam os filhos, desde a meninice, eles já começam a ensinar os filhos sobre a Torá. E ai daqueles que não aprender. Então, por que nós cristãos, a gente não fica com negligência de ensinar os nossos filhos, meu não, de vocês, meus filhos na fé, de ensinar os filhos de vocês a aprender mais sobre Jesus? Então, os jovens também têm que estar aqui para aprender mais sobre Jesus. Existe EBD para jovem e às vezes vem um jovem para EBD. Um dia desse eu dei aula só para uma jovem na EBD. Então, pais, priorize a vida dos vossos filhos. Eles precisam ser um canal de bênção. Isa contou o testemunho aqui que ela foi alcançada por Jesus na escola por Mariana. Olhe que bênção. Olhe que bênção. Ela hoje está aqui, os pais delas estão vindo para a igreja, encontraram Jesus também, a mãe dela, o pai dela. Então, através da vida de Mariana, uma jovem ali naquela escola, outras vidas foram alcançadas. Então, quando você chegar ali no dia, Jesus não vai perguntar, o que foi que você fez? Qual foi o carro que você comprou? Deus, eu comprei um Onix. Será que Deus vai olhar para mim e vai dizer bem assim, você poderia se esforçar mais para ter comprado um Jeep? Não. Deus vai me perguntar, Ivna, quantas almas você trouxe para aqui para o céu? Quantas almas? Deus vai nos perguntar isso. Então, não troque aquilo que é eterno pelo aquilo que é temporal. Deus não vai querer saber dos seus bens materiais. Bens materiais é bom? É. Mas não deixe de fazer a obra do Senhor porque você está preocupado com aquilo que é perecível. Um dia tudo isso aqui vai virar pó. Tudo isso aqui vai virar cinza. Mas aquelas almas que você conquistar para Jesus, Ele vai te cobrar. É a única coisa que você vai ser cobrado lá no céu, é quantas almas você trouxe para aqui para o céu. Quantas almas você conquistou para Jesus. E por que a gente fica dormindo? Se a nossa missão é conquistar almas para Jesus. A nossa missão... Paulo diz lá em 1 Coríntios 9,16, ele disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Se Paulo chegou e disse isso, nós temos que dizer todos os dias, acordar e já dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu tenho que dizer isso todos os dias. Por quê? Porque foi uma missão que Deus nos deu. Deus poderia dar isso aos anjos, não poderia? Um anjo poderia chegar aqui e pregar o evangelho para toda criatura em um único dia, não poderia não? Em um único dia? Não. Sim, mas a missão que Deus deu foi a eu e a você. Então, a missão de povoar os céus é minha e é sua. Então, falta de preparo é uma das coisas que faz com que você tenha medo. Eu não sei falar, Ivna. Eu tenho medo das pessoas me fazerem pergunta e eu não saber responder e tal. Eu tenho medo. Uma das coisas que faz com que você tenha medo também é porque não lê a Bíblia. Quando a gente não está firmado na palavra, quando a gente não busca ler a palavra de Deus, qualquer coisinha que a pessoa perguntar, a gente não vai saber responder não mesmo. Vai dizer, eu vou para a igreja, vou perguntar ao pastor, então vou esperar ele falar em algum culto de domingo e depois eu volto aqui para lhe responder. Não, a gente tem que estar mergulhado na palavra todos os dias. Por quê? A gente tem que inculcar isso na nossa mente. Em Deuteronômio que diz que nós temos que inculcar na mente dos filhos, na nossa mente, de dia e de noite. Porque quando a gente chegar a ter um confronto desse com as pessoas vai saber, não, essa pessoa é preparada. Então, ela vai ter confiança no que você está dizendo. Mas se a gente fica lá, eu não sei, tutubiano, e não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa ela não vai ter confiança. Ela vai dizer assim, você não está sabendo falar do que você vive, do que você diz que é bom, como é que eu vou confiar nisso? É a mesma coisa de um produto. Se você é um vendedor e você não sabe o produto que você está vendendo,
Então, como é que a pessoa vai comprar? Se Rodrigo, que é um vendedor, ele chegar ali no mercadinho de Paulinho e for vender um produto, e Paulinho disser, esse produto é bom, como é esse produto? E Rodrigo, eu não sei não. Não sei não. Aí é bom aí. A empresa disse que é bom, é isso aí. É isso aí. Compre se quiser. Como é que Rodrigo vai vender esse produto? Então, nós temos que estarmos preparados para falar do amor de Jesus para as pessoas. Construindo pontes e não um muro. 1 Pedro 3,15. Coloca aí na tela, por favor, Débora. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, estejam de vez em quando preparados. Um dia ou outro preparado. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Pode voltar para o estudo. Evangelismo eficaz é respeito. Então, você não pode evangelizar uma pessoa desrespeitando aquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa vai dizer assim, não, eu já tenho a minha crença, eu já tenho isso e aquilo. Então, você com jeitinho, você vai conseguir ganhar essa pessoa através do respeito. Antes de você ganhar essa pessoa para Jesus, você primeiro tem que ganhar essa pessoa para você. Você primeiro tem que ter, a pessoa tem que ter confiança em você, porque ela vai ter confiança naquilo que você fala. Então, você tem que ter intencionalidade, você tem que ganhar essa pessoa. Você não pode ir já direto, eu vim aqui falar de Jesus e tal. Ou então você chegar meio-dia, ou faltando 10 minutos para meio-dia, bater na porta de uma pessoa que você nem conhece, chega lá, pá, e a pessoa vinha abrir e fala, eu vim falar de Jesus. A pessoa vai lhe chamar de quê? De queima feijão. Então, a gente tem que ter o quê? Intencionalidade. A gente tem que ganhar essa pessoa para... Eu tenho que ganhar essa pessoa para mim, para depois eu ganhar ela para Jesus. Nós temos que ser gentil. Às vezes, na empresa, você é a pessoa mais ignorante naquela empresa. Você como cristão. É aquele tipo pavio curto. Ninguém pode falar nada... O seu gerente não pode falar nada, o seu patrão não pode falar nada, que você é pavio curto. Ou então você é o gerente, ou então você é o patrão, e você trata as pessoas, aquelas pessoas subordinadas a você, com ignorância, com rispidez. Como é que as pessoas vão ser atraídas? Como é que você vai ser um cristão contagiante agindo dessa maneira? Então, nós temos que agir com as pessoas sempre com gentileza. Tem uma frase que diz aí que gentileza gera gentileza. Então, pessoas vão ser atraídas para Jesus através do seu trato, através da maneira que você trata aquelas pessoas, a pessoa que está ao seu redor, ou então até pessoas que não estão. Às vezes, como o pastor costuma sempre dizer, né? Que às vezes você não dá um bom dia ao vizinho, passa, não dá bom dia, depois você vai querer ir pregar o evangelho para o vizinho. Hoje, antes de sair de casa, meu pai estava assistindo ali o jornal e eu vi uma reportagem que diz que uma criança se engasgou com leite materno e ela foi salva pelo vizinho policial. A mãe foi lá, o pai foi lá correndo e chamou e o vizinho foi lá. Já pensou se essa pessoa não fala com o vizinho? Já pensou se essa pessoa não é gentil com o vizinho? Como é que essa pessoa teria coragem de ir lá? Já pensou se essa pessoa é de mal com o vizinho? Como era que essa pessoa teria coragem de chegar lá para chamar, para ajudar? Então, nós temos que ser gentis com as pessoas para que nós possamos atrair essas pessoas para Jesus. Cheio de esperança e verdade. Então, não adianta você querer pregar o evangelho se nem você mesmo tem esperança. Se nem você mesmo sabe daquilo que você o que te aguarda, daquilo que você vive, daquilo que você prega, se é bom, se é ruim. Às vezes tem crente que acha que ainda nem é salvo, porque vive tão sem esperança em tudo que a salvação ainda parece que não chegou não para essa pessoa. A gente vê na história da mulher samaritana, quando ela encontra Jesus, ela sai saltitando de alegria. Ela sai com o coração cheio de esperança e dizendo para todo mundo que Jesus havia salvo e contando para Jesus o que tinha acontecido com ela. Então, que nós possamos ser igual a essa mulher,
Sair contando para as pessoas, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus liberta. Se você tem uma coisa boa, você tem que contar para as pessoas. Às vezes a gente vê na internet alguém postando bem assim, dica boa é dica compartilhada. E você posta algumas dicas na internet. Falar de Jesus é uma coisa boa e precisa ser compartilhado. Jesus é algo maravilhoso. Jesus é algo maravilhoso que aconteceu na sua vida. Então, ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser compartilhado nas suas redes sociais. Será que você prega o evangelho nas suas redes sociais? Ou as suas redes sociais é só lá para dar indiretas ou para postar fotos suas ou algo assim? Então, que nós venhamos a pregar o evangelho em todos os lugares que nós chegamos. A paixão pelo perdido, Lucas 15. Lucas 15 é um capítulo que fala sobre perdidos e achados, né? É a galeria de perdidos e achados. Lá se fala sobre uma ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo. Então, lá em Lucas 15, nós vemos lá que Deus se importa com cada um. Deus se importa com pessoas. Jesus não veio morrer pela sua casa própria. Jesus não veio morrer pelo seu emprego. Jesus não veio morrer pelo seu carro. Jesus veio morrer por você. Jesus veio morrer pelo seu vizinho e Jesus veio morrer por pessoas. Então, o que Deus se importa é com pessoas. Às vezes gastamos tanto tempo com as coisas desse mundo e esquecemos das pessoas, que é a coisa principal que Deus se importa. Então, que nós venhamos a pregar o evangelho para que essas pessoas sejam salvas, para que as pessoas possam conhecer a Jesus. Na história do filho pródigo, na história da dracma perdida e na história da ovelha perdida, no final, ele sempre comemora com uma festa quando o encontra. Então, quando o ministério de louvor está aqui cantando, quando o pastor está pregando, quando você nasceu, no dia do seu aniversário não há festa no céu. Mas há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu quando uma pessoa volta para a casa do Pai. Então, que nós possamos contribuir para que haja festa no céu todos os dias. Não há festa no céu quando você louva bem. Lá no céu, os anjos louvam todos os dias e é a melhor voz que existe. Então, não se impressione com a sua voz. Não se impressione com o seu dom. Deus, ele se impressiona com aquela alma que volta para Jesus ou aquela alma que estava perdida e foi achada. Então, amém. Então, só existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagine aqui dia de domingo, quando a palavra é pregada, que uma pessoa ali estende as suas mãos e se entrega para Jesus. Os céus estão em festa. Só uma pessoa, gente. Imagina os anjos tocando trombeta, os anjos dançando, Miriam, Moisés, todo mundo dançando. Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo pulando lá, porque um pecador voltou para a casa do Pai. Então, essa tem que ser a nossa alegria. Esse tem que ser o nosso prazer. Que amanhã ou hoje, que a gente possa sair daqui hoje dizendo, eu preciso encontrar uma pessoa para falar de Jesus. Eu preciso de uma alma para Jesus. Eu preciso dessa oportunidade para falar de Jesus. Ao invés de ficar mandando mensagem ou em grupo de WhatsApp, às vezes a gente passa tanto tempo em grupo de WhatsApp, Instagram, só falando besteira. E esquecemos de mandar uma mensagem para uma pessoa dizendo, você é importante para Deus. Como foi seu dia hoje? Eu quero falar de um amor de Jesus. Eu quero falar de algo que eu sinto na minha vida que foi a melhor coisa que aconteceu. Tem um hino que diz que a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi encontrar Jesus. O hino de Eusébio de Paula. O hino antigo é comigo mesmo, viu? Então, que as pessoas elas possam ter esse privilégio de conhecer esse Deus que você conhece. Não queira Jesus só para você, não. Anuncie Ele para outras pessoas. O céu faz festa por um pecador que se arrepende. O evangelismo é missão de todo cristão, não só dos pastores. Às vezes a gente acha que a missão é só do pastor. O pastor, se quiser, que vá pregar o evangelho. Eu não vou, não. Vou ficar aqui no meu comodismo, vou ficar aqui na minha vidinha acomodada, porque essa missão Deus deu ao pastor.
lei do engano. Essa missão foi dada a mim e a você. Deus disse, ide por todo mundo, ide fazer discípulos por todas as nações, ide fazer discípulos. Às vezes a pessoa, eu quero ir pregar na África, eu quero ir pregar na Antioquia, eu quero pregar nisso e naquilo, eu só vou pregar quando eu for para outro país. Não, os campos estão brancos, pronto para colher. Você só precisa pregar. Ou em sua casa, ou no seu vizinho. Comece pelo seu vizinho antes de ir para a África. Comece a pregar para o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Vamos começar a pregar ali no Jardim Campo Novo, aqui no bairro Loyola, no bairro Novo Horizonte. Vamos começar a pregar o Evangelho onde estiver ao nosso alcance. Porque, às vezes, você não foi chamado para ir para outro país. Você foi chamado para pregar o Evangelho na academia. Eu fui em Pião ano passado, acho que foi o ano passado. E um pastor americano, que ele amigo do pastor Sid Clay, ele abriu uma igreja ali em Pião, e ele contou que ele era bem fortinho, para não dizer gordinho. Ele se matriculou numa academia para ganhar o dono da academia para Jesus. Então, ele uniu o útil ao agradável. Ele perdeu os quilos e, para a honra e glória do Senhor, ele também ganhou o dono da academia para Jesus. Então, é um evangelismo intencional, né? Ele não ficou, eu vou ganhar o dono da academia, não. Ele foi lá, aonde ele estava. E, às vezes, você precisa ir onde as pessoas estão. Não é aqui dentro da igreja que você vai ganhar as pessoas para Jesus. É lá fora. Aqui é o quartel-general. Aqui é onde a gente aprende. Aqui é onde a gente se alimenta. Aqui é onde a gente aprende a palavra para ir lá fora pregar. Não é aqui que você vai ganhar as pessoas para Jesus. Não é aqui você servindo, aqui não. Aqui é onde a gente vai estar se alimentando. Mas a gente se alimenta tanto e não descarrega lá fora que a gente fica obeso. Foi como o Rodrigo pregou uma vez aqui, a obesidade espiritual. A gente vai se alimentando. Imagine eu que desde quando nasci dentro de uma igreja, o quanto eu já fui alimentada. Mas se eu não pregar lá fora, para quê? O que adianta o alimento? Eu vou querer o céu só para mim? O céu é muito grande. Jesus disse, na casa de meu pai as muitas moradas, e quando eu for, eu voltarei para buscar vocês. Na casa de Deus há muitas moradas. Será que nós vamos deixar essas moradas vazias lá no céu? Deus preparou muitas moradas e está esperando os moradores lá. Mas Ele espera de nós pregar o Evangelho para que essas moradas sejam preenchidas. Lá tem muitas moradas. Então, que nós possamos incendiar e ter essa chama dentro de nós para pregar o Evangelho. Confie no Espírito Santo. João 16:8. Você coloca aí, por favor. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Ele está falando do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Ivne, eu já preguei tanto para meu patrão, eu já preguei tanto para aquela pessoa, e ela nunca se converteu. Quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão é falar do amor de Jesus. Ivne, eu tenho 20 anos que eu prego para o meu marido e ele nunca se converteu. Continue pregando com a sua vida e continue falando do amor de Jesus para ele. Porque quem convence é o Espírito Santo. Então, isso não é desculpa para você não falar de Jesus. Isso não é desculpa para você dizer bem assim, eu falo, já enjoei, não vou falar mais não. Não, continue falando, porque o Espírito Santo é quem convence. Nós apenas apontamos para Cristo. Nós apontamos o caminho. A gente direciona. A gente dá aquele ensinamento. Tem pessoas aí que vivem sedenta. Às vezes eu estou lá no trabalho, eu trabalho na área da saúde, e chegam as pessoas doentes da alma. Muitas pessoas doentes da alma. Um dos médicos mais procurados que nós temos agora, que não está dando vencimento, é psiquiatra, é psicólogos. Por quê? As pessoas estão doentes da alma. E às vezes chegam pessoas ali no meu trabalho e começam a falar, pedir para marcar uma consulta e tal. E às vezes eu uso essa oportunidade para falar de Jesus. Eu digo, você sabe, né, que existe alguém que pode te curar. Você sabe que você precisa se derramar na palavra de Deus. Então, eu estou sempre buscando, às vezes eu tenho essa oportunidade de falar de Jesus ali, e eu falo para essas pessoas, porque as pessoas estão doentes, o mundo está doente.
E nós que somos sal da terra, nós que somos luz do mundo, nós devemos falar do amor de Jesus para essas pessoas. Gente, depressão tem cura. Eu sei que tem pessoas aqui que foram curadas da depressão. Então, depressão tem cura. Então, que nós possamos falar do amor de Jesus para essas pessoas, que você possa atrair essas pessoas para Jesus, que vocês possam dizer para ela que existe um Deus que cura, que elas possam ver em Jesus a suficiência na vida delas. E o poder está na mensagem, não na performance. Você pode ter a melhor oratória do mundo, você pode ser o maior dos pregadores, mas o poder está na mensagem, o poder está na palavra de Deus. Então, não adianta você dizer bem assim, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo. Não. Que ele cresça e que nós venha a diminuir. Porque o que convence é o Espírito Santo e a mensagem é essa aqui, é a palavra de Deus. Então, existem vários coaches por aí que fala disso, fala daquilo, mas meras palavras. Não convence ninguém ao arrependimento, a uma mudança de vida. Por quê? Porque é isso aqui quem convence o homem. É a palavra de Deus, é quem convence o homem. Próximo. Seja contagiante. Seja autêntico. Não adianta você falar uma coisa e viver outra. Seja cheio de compaixão. Temos que ter compaixão pelas pessoas e pelas almas. Não adianta você falar de Jesus ser a pessoa mais ruim, ser a pessoa mais soberba, ser a pessoa mais arrogante. Então, tenha compaixão pelas pessoas. Seja simples. Às vezes, você tem o nariz em pé. Eu sou isso, eu sou aquilo, de narizinho em pé. Seja simples. Não adianta você querer falar de Jesus e fala de Jesus agora, depois você passa a viver de modo que nada condiz com aquilo que você está falando. Então, seja uma pessoa simples. Seja intencional. O que é ser intencional? É você fazer como esse pastor fez. Ele se matriculou numa academia para ganhar aquela pessoa para Jesus. Nesse livro que eu estou lendo, que fala sobre o cristão contagiante, ele diz que ele queimava tanto de falar de Jesus que ele entrou num salão de cabeleireira e ele queria falar de Jesus ali para aquela mulher. E ele disse que não sabia como entrar em algo assim. Aí estava passando uma música de Kenny G lá, aquele saxofonista, e ele disse que só sabia que a música era dele, mas não conhecia nada dele. Aí ele disse que achou que a mulher gostava da música dele e começou a falar, Kenny G, não sei o quê, é bom. Aí a mulher, não sei o quê. E ele disse que doido para ela não perguntar para ele nada da vida do homem, porque ele não ia saber responder. Então, através de uma música, ela começou a falar sobre a vida dela, falou que estava separada, isso e aquilo, que estava sofrendo e tal. Então, ele começou a falar de Jesus para ela, através de uma música. Então, seja intencional. Na academia você tem que ser intencional, no trabalho você tem que ser intencional. Aonde você estiver, você sempre vai encontrar uma oportunidade para falar de Jesus. E seja alegre. Crente azedo não contagia ninguém. Então, seja uma pessoa alegre. Eu fiquei até triste esses dias, porque eu fui jantar na casa de uma pessoa e a pessoa descobriu que disse que eu era engraçada. O Chitive não é engraçada, porque na igreja eu achei ela séria. Eu digo, meu Deus, eu tenho que ser mais engraçada na igreja. Então, seja uma pessoa alegre. Porque, às vezes, você é aquela pessoa sisuda, né? Eu sou crente, aceitei Jesus. Às vezes você é uma pessoa tão alegre quando aceita Jesus, vira aquele policial federal, todo sério, todo não sei o quê. Aí a pessoa diz, Souza é um policial, mas é um policial alegre. Então, seja alegre, seja amigo das pessoas, converse, brinque, mas seja intencional quando você for falar de Jesus. Porque a alegria não é você ter libertinagem, né? Não é você se sentar nas rodas dos escarnecedores e começar a comer daqueles manjares, daquelas conversas impróprias. Mas ser alegre é você compartilhar alegria, você compartilhar momentos de lazer, é você ser feliz. Próximo.
Eu quero terminar com essa história. É a história da lista de Schindler. Esse filme você tem que ter pipoca para assistir ele e lenço. Pipoca porque ele é 3 horas e 15 minutos de filme e lenço porque você chora do início ao fim. Oscar Schindler, ele é um nazista, que ele tem uma empresa de fazer panelas e ele é um patrão que ele oprime, né, os judeus e tal. E quando começa o nazismo, que começa a matar os judeus, ele começa a proteger os trabalhadores dele, mas porque ele quer proteger não por gostar deles, mas porque eles são trabalhadores e eles precisam deles. Só que no decorrer do tempo ele vê tanta crueldade que ele começa a proteger não mais porque ele está preocupado com a força braçal desses trabalhadores, mas porque ele passa a ter compaixão dessas pessoas. Então ele começa a comprar esses trabalhadores. E ele começa a comprar judeus. E no final do filme, que é muito emocionante, ele ganha um anel. Ele ganha um anel, e no anel tem essa frase: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Essa frase é uma frase não sei se é um versículo, mas é do Talmud, né, que é uns escritos dos judeus rabírico, né, pastor? Não sei, depois o senhor explica aqui. Então, ele ganha essa frase e ele começa a olhar o anel e ele começa a chorar. Chegou, me arrepio toda. Ele começa a chorar e ele começa a dizer: esse botão aqui, eu poderia ter comprado 10 pessoas. Esse carro, eu poderia ter comprado 20 pessoas. Essa panela, eu poderia ter comprado 5 pessoas. Então, ele começa a se lamentar. Aí disseram: mas você comprou 1.200 judeus, você salvou a vida de 1.200 judeus. Aí ele faz: mas eu poderia ter salvado muito mais. Então, o que é que eu quero trazer com isso? Que no final da nossa carreira, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Que no final da nossa carreira a gente não venha se lamentar como Oscar Schindler e dizer: eu poderia ter pregado para mais pessoas, eu poderia ter contagiado mais pessoas, eu poderia ter ganhado mais pessoas para Jesus, eu poderia ter anunciado o evangelho mais vezes. Que no final da nossa carreira a gente não possa chegar e se lamentar e apenas chorar. Que quando chegar no céu a gente não possa ter as nossas mãos vazias. Deus vai nos cobrar, vai dizer: o que é que você tem nas suas mãos para me apresentar? Existe o hino da harpa cristã que diz: posso ter as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Então, o que é que tem em comum entre o apóstolo Paulo, Charles Spurgeon, John Wesley, D.L. Moody, Hudson Taylor, John Hayden? O que é que tem em comum entre esses homens? No final da vida deles, eles viram que eles poderiam ter dado mais almas para Jesus. Esses homens, eles foram evangelistas. Eles ganharam milhares de almas para Jesus. Mas no final da vida deles, eles ainda disseram: eu poderia ter dado muitas almas. Teve deles que disse bem assim: eu queria viver outra vida para dar mais almas para Jesus. John Hayden, ele disse: dá-me alma, se não morro. Então, esses homens, eles fizeram aquilo que eles poderiam ter feito durante toda a vida dele. E nós, o que nós estamos fazendo? As pessoas estão aí a passos largos indo para o inferno. E nós, o que é que nós estamos fazendo? No nosso comodismo, na nossa casa. Aí, às vezes, a gente chega aqui no altar e canta: estou morrendo por ti, estou dando minha vida por ti, por ele estou gastando a minha vida. Eu disse no mês que essa música me constrange de cantar. Eu não estou gastando uma havaiana. Uma havaiana não estou gastando para pregar o evangelho. Como é que eu vou estar gastando a minha vida? Esses homens sim gastaram a vida. Então essa música ela me constrange. Eu não estou gastando a minha vida por amor de Jesus. Eu não estou gastando. Então que nós possamos ter esse fogo queimando dentro de nós. Eu preciso de almas para Jesus. Eu preciso ganhar pessoas para Jesus. Então, que nessa noite nós viemos a sair daqui com essa consciência. A minha missão aqui na terra
não é ser melhor de vida, não é ganhar dinheiro. A minha missão aqui na terra é povoar os céus. Que o Senhor nos abençoe.